Graça e paz, irmãos e irmãs. É uma alegria a gente poder se reunir aqui nessa manhã, poder ver o rosto de alguns que eu não vi ainda esse ano. É muito bom poder estar com vocês. É muito bom também poder saber que Deus deu essa tecnologia para aqueles que não podem estar presentes no culto, possam acompanhar a transmissão deste culto na sua casa. Tenho conversado com algumas pessoas que ou acompanharam as transmissões de cultos nas suas próprias casas e também tiveram condições de estar presencialmente, e alguns dizendo: olha, pastor, não é a mesma coisa, é diferente. Então eu sei que muitos não podem estar aqui, eu sei que muitos precisam naturalmente cuidar da saúde e ter os seus cuidados com isso, mas eu, hoje pela manhã, na torre de oração da IPI do Brasil, que os pastores fazem todo domingo, pastores e missionários e líderes, um dos pedidos que estava ali naquela torre de 24 horas de oração, que ainda está acontecendo, era de que Deus nos desse, como igreja, criatividade e maior abertura para a gente celebrar a Deus nesse período. Maior criatividade e mais abertura. Isso quer dizer que, se um dia você não puder estar aqui, você estiver na sua casa, e a nossa oração é essa, é de que você desenvolva formas diferentes de adorar a Deus. Se você está sentado no sofá na hora do louvor, talvez você queira ficar em pé e adorar a Deus mesmo, para valer. Não ficar apenas assistindo, né? Você ser o sujeito, né? Você ser o protagonista daquele momento. Aquele momento é seu. Ah, mas tem gente na casa que não é crente, pastor. Vou ficar com vergonha. Libere-se na presença de Deus. Momento de oração, ora para valer, ora, não fica apenas ouvindo alguém orando. É você e Deus, senão o seu culto vai ficar comprometido, né? Senão a sua adoração vai ficar de fato restrita, comprometida, até que você possa estar presencialmente, né? A gente ainda lida com a possibilidade de fechamento, não fechamento. Esqueça essa história. Vamos viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Se Deus nos deu essa oportunidade. Eu achei interessante a coordenação do Movimento Nacional de Oração da IPI do Brasil convidar os pastores para orar, para que os líderes, os pastores, as igrejas tenham coragem de serem criativas, de se reinventarem, tanto para o culto presencial quanto para a transmissão online. Então, essa oração vai continuar lá na minha caderneta. E eu espero que isso possa estimular você. Ainda assim, você tem o direito de adorar a Deus na sua casa ou presencialmente, do jeito que você achar melhor. No final das contas, a decisão é sua, né? Se sentir mais confortável, né? Você não deve fazer as coisas por obrigação, mas você deve perceber que existe sim a possibilidade da gente romper com essas limitações, né? Com esses condicionamentos que a vida trouxe para nós nesse momento. Queridos, para quem não acompanhou, na semana passada, nós iniciamos uma nova série de mensagens, primeiro domingo do mês, hoje segundo domingo do mês, a direção divina. E nós falamos, no último domingo, a gente começou uma conversa dizendo o seguinte: olha, nós falamos que a direção divina, ela pode ser buscada e percebida a partir da premissa de ouvirmos a Deus e ouvirmos o Espírito Santo. E então nós falamos sobre o desejo das pessoas de ouvirem a Deus. E da expectativa de também ouvirmos o Espírito Santo.
E aí a gente está falando de um relacionamento mais pessoal, né? A gente ouve a Deus pelas Escrituras, a gente ouve a Deus pelos cânticos, a gente ouve a Deus olhando a natureza numa caminhada de contemplação, você ouve a Deus pelas circunstâncias da vida, mas nós falamos no domingo passado sobre essa expectativa humana, né? E da igreja de ouvir a Deus por meio do seu Espírito. O Espírito de Deus fala, o Espírito de Deus dirige a nossa vida, o Espírito de Deus é nosso amigo, Ele quer ser uma pessoa mais próxima e íntima de nós. No entanto, nós vimos também na semana passada que a presença de Deus, conquanto ela seja confortadora, conquanto ela seja cheia de cuidado e de amor, ela pode ser experimentada como algo terrível, como algo glorioso demais, que na experiência do povo que saiu do Egito e estava sendo conduzido para uma nova vida, agora uma nova vida sem o jugo da escravidão, quando Deus pede para Moisés subir ao Sinai e ouvir a sua voz e passar as palavras de instrução para o povo, na presença daquele monte, ouvindo trovões, relâmpagos e toda uma manifestação, eles disseram: Deus, não fale conosco, a sua presença é gloriosa demais, a sua presença é terrível demais, fala-nos tu por meio de Moisés. E aí eu disse que muitas vezes nós, na nossa vida com Deus, a gente tem a tendência de querer terceirizar a fala de Deus para conosco. E aí a gente diz: não, Senhor, fala com o pastor, fala com o presbítero, não, fala com o líder da escola dominical, o professor, a professora, não fala diretamente comigo, a tua fala é terrível, é gloriosa demais. E aí Moisés responde a essa questão como boca de Deus ali para o povo, dizendo: gente, não temam, não tenham medo, não tenham medo. O Senhor fala a vocês para provar-vos e para que vocês limpem a vida de vocês de tudo aquilo que impede vocês de ter uma relação direta com Deus. Apenas lidem com as questões do pecado que os impede de estar diante de Deus e da sua glória. E de fato, né, queridos, quando nós estamos aterrorizados ou atemorizados na presença de Deus, se a gente não consegue ver a beleza, a plenitude e a glória do Senhor do ponto de vista positivo da sua manifestação, pode ser que pecados estejam nos colocando diante desse terror da presença de Deus. E, portanto, a gente precisa resolver essa questão. E então, queridos, nós concluímos a mensagem da semana passada, né, ou nós ouvimos 2 ensinos na semana passada, a partir da palavra de Deus. E eu digo nós ouvimos, por quê? Porque no contexto das Escrituras, no contexto da palavra de Deus, ouvir e praticar são 2 coisas diferentes. Ouvir cognitivamente um conceito, um conhecimento, não quer dizer que a gente ainda se apropriou desse conhecimento e que ele tornou-se parte de nós. Nós ouvimos que, como igreja, a palavra de Deus para nós, a direção divina para o ano de 2021 e para os próximos tempos, quem sabe, é de que a gente precisa ouvir a Deus intencionalmente como igreja. Ora, é claro que na vida pessoal, eu imagino que a maioria de nós buscamos, em particular, a presença do Senhor. A Bíblia diz: orai sem cessar. É um mandamento contínuo.
A gente às vezes é mais firme, ou às vezes é um pouco mais desleixado nesse compromisso, mas o chamado para ouvir a Deus como igreja, aí a gente citou alguns textos, é algo diferente. É algo que a gente quer como liderança, como pastores, como presbíteros dessa igreja, convocar vocês, convidar vocês. Irmãos, nesses primeiros meses do ano, o Senhor está nos chamando. Ele quer falar conosco. Ele quer nos dar direção divina. Ele quer nos dar orientação. Não apenas sobre o que nós vamos fazer na igreja, mas também na vida pessoal, na vida profissional, na vida comum e ordinária de cada um de nós. E o segundo conceito era de que as disciplinas da palavra, da oração e do jejum, eles nos preparam para ouvir melhor o Espírito Santo. Eles nos preparam melhor para ouvir o Espírito Santo e a sua direção. Escolhas, queridos, que nós podemos fazer ou não. E nessa manhã, hoje, nós conversaremos sobre exatamente isso. As escolhas que formam a minha vida. As escolhas que formam a minha vida. Querendo, talvez, continuar um pouco o pensamento da semana passada, me vem à mente a frase de Albert Camus, que diz assim: a vida é uma soma de todas as suas escolhas. Veja se você concorda com isso. A vida é a soma de todas as suas escolhas. Uma decisão pode mudar a sua vida para sempre. Uma decisão em relação ao trabalho pode mudar a sua vida. Uma decisão em relação à mudança de estado ou de cidade também pode mudar em muito uma família. A decisão de casar ou de permanecer solteiro, pode trazer uma profunda mudança para a vida de alguém. A decisão de ter filhos ou não, também pode trazer um impacto, não somente para o casal, mas também para as pessoas ao redor. Há decisões menores, com certeza, mas com potencial também de causar efeitos grandes nas nossas vidas. Na vida das pessoas que estão ao nosso redor e até mesmo na vida de pessoas que nem imaginavam que seriam atingidas por pequenas escolhas que você e eu fazemos. Eu gostaria de lembrar do ano de 1996. Eu estava convertido há 1 ano. E um jovem visitou a igreja e depois do culto ele conversou comigo pedindo auxílio para estudar a Bíblia. E eu perguntei para ele: você já professou a sua fé em Jesus Cristo? Ele falou: não, eu na verdade estou em busca de várias religiões. Eu leio de tudo, eu consumo de tudo no campo da espiritualidade. Eu gostaria de acrescentar essa curiosidade à fé cristã. E eu, com 1 ano de convertido, praticamente não tinha conteúdo para conversar com aquele menino. Falei com uma senhora da igreja, uma senhora que era intercessora. E ela, depois de algumas semanas, me disse: Daniel, você é muito jovem, esse menino tem muitas demandas, e ela, com temor no coração e com bastante cuidado, ela me disse: eu não sei se você vai dar conta. E ela tinha razão. No fim das contas, ela tinha razão. Mas aquele meu ímpeto de novo convertido me levou a me encontrar com esse jovem várias vezes na casa dele, e às vezes ele ficava meio que em transe. E hoje eu entendo que pela graça de Deus, Deus não deixava com que ele fosse possuído por espíritos malignos, porque sabia que eu não ia dar conta daquilo naquele momento. Mas aquele menino me disse: eu preciso fazer um curso para entender a Bíblia. E então eu vou em Osasco, numa igreja que está oferecendo um curso para líderes, para membros comuns das igrejas. E a secretária do curso era a Gisélia. Depois de nos apresentarmos rapidamente, de uma conversa truculenta, eu saí de lá. Eu jamais imaginava
que em menos de um ano eu estaria casado com aquela secretária do curso. Eu jamais imaginei que a decisão de querer acompanhar um jovem, mesmo sem condições de fazê-lo, e depois eu abandonei essa tarefa, poderia ter me levado a conhecer a pessoa com quem eu estou casado há 24 anos, ano que vem 25. E que essa escolha trouxe também um impacto sobre a vida de outras pessoas que estavam ao meu redor e também sobre a vida de outras pessoas que nem sabiam que Deus ia trazê-las para nos ajudar como casal. A vida é a soma de todas as suas escolhas. E você? Qual é a história da sua vida? Talvez há capítulos na sua vida que revelem escolhas ruins, como na minha vida. E esses capítulos que revelam as escolhas ruins, eu não gosto de contar. Aliás, se eu pudesse, eu até apagava. Gisélia sabe de muitos deles. Gisélia esteve comigo em muitos deles. Queridos, a boa notícia é que ninguém precisa voltar atrás para começar de novo. Mas qualquer um de vocês que estão aqui nessa manhã, qualquer um de vocês que nos acompanha por essa transmissão nessa manhã, a boa notícia é que hoje você e eu podemos fazer um novo final. Nós podemos escolher hoje começar um novo final. E para isso, eu gostaria que você e eu olhasse para as Escrituras, o que as Escrituras nos diz para nos encorajar a fazer escolhas hoje que determinarão o nosso futuro. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, verso de número 4 a 10. Livro do profeta Daniel, no capítulo 6, do verso 4 a 10. Eu estou com a versão revista e atualizada, RA. Acompanhe comigo a leitura. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, verso 4 a 10. Diz assim o texto: Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Verso 5, disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhes disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Verso 10.
Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Queridos, as escolhas que hoje nós fizermos moldará os capítulos finais da nossa história. Eu vou repetir isso. As escolhas que de hoje moldará os capítulos finais da nossa história ou da sua história. E é interessante que a gente pode olhar para a história de Daniel, o profeta, e perceber que por trás de toda a grande história há sempre uma outra história. Muitas histórias chegam a nós sem os detalhes. Assim como, se a gente passa rapidamente pela história do profeta Daniel, algumas perguntas podem nos surgir. Mas eu gostaria que você guardasse esse motto na sua mente nessa manhã. As escolhas de hoje moldará os capítulos finais da nossa própria história. O profeta Daniel, ele tem, portanto, uma grande história. E não importa se você sabe muito ou pouco sobre a história de Daniel. As crianças que frequentam alguma igreja evangélica provavelmente já ouviram a história do homem que foi lançado numa cova de leões. Então, a gente sabe dessa história mais por esse momento. Mas a história de Daniel não é apenas a história de um homem que foi lançado na cova dos leões. Eu gostaria de trazer algo da história que talvez não seja muito explorado. O rei Dario, diz o texto, era o regente da Pérsia. O seu reino crescia, e crescia muito. Ele tomou, portanto, 120 sátrapas, semelhantes aos governadores que a gente tem hoje, semelhante àqueles que governam uma certa região, para que tomassem junto com ele decisões regionais e ajudasse a governar o povo. Daniel foi um desses escolhidos. E o verso de número 3 diz que nele, em Daniel, havia um espírito excelente, um espírito de excelência. E ele, portanto, acabou destacando-se entre todos os governantes ou todos os governadores da sua época. Assim, o rei resolveu deixar Daniel sob o governo de todo o seu reino, com o encargo de governar sobre todo o seu reino. E Daniel, portanto, aparentemente esse homem que está vivendo a sua vida numa cultura que não é a sua, num lugar absolutamente diferente, de repente é elevado à posição de governador sobre todo o reino. Alguém poderia dizer: nossa, isso aqui parece ser sucesso do dia para a noite. Mas, queridos, por trás de uma história há sempre uma outra história. Qual é a história por trás da história da vida do profeta Daniel? Se você olhar para o capítulo 1, Daniel é um daqueles que, juntamente com centenas de milhares, eles são levados cativos para a Babilônia. E já logo nos primeiros dias o rei fala: escolha para mim alguns dos mais dos rapazes mais belos na sua aparência, com maior capacidade de pensar, de sabedoria, de inteligência, e eu vou separar esses novos, digamos assim, cativos, para que eles possam servir no reino. E então o rei estabelece que eles teriam uma alimentação diferenciada, e ali Daniel decide não comer da alimentação que seria dada a todas as pessoas.
Você pode, às vezes, até dizer: pastor, mas espera aí, Daniel não escolheu ser prisioneiro. De fato, queridos, há escolhas na nossa vida que elas não foram feitas a partir da nossa iniciativa. Ele não escolheu ser prisioneiro. Ele não escolheu ser levado para aquele lugar. Ele não escolheu ter que se adaptar a uma cultura, receber um nome que não era o dele, comer uma comida que não era dele. Mas, a partir daquele momento, ele poderia escolher reclamar da sua situação e sucumbir àquele lugar em que ele morava, ou aprender tudo o que ele pudesse naquele lugar e continuar servindo a Deus. Muitas vezes, queridos, nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e imaginamos que o sucesso ou algum tipo de situação se estabeleceu na vida da pessoa do dia para a noite. Poxa vida, fulano tem uma boa profissão. Olha, fulano já tem uma casa. Olha, fulano sabe falar um outro idioma. Alguém que chegou a uma graduação, alguém que fez algum tipo de estudo médio ou em termos de graduação, provavelmente lidou com a necessidade de, durante alguns anos, escolher estudar ou não. Alguém que tem um pequeno empreendimento, que se tornou um empreendimento médio ou grande, decidiu por algum tempo lidar com as perdas e com os lucros, até que o seu empreendimento fosse do jeito que é. Queridos, nós somos a soma das nossas escolhas. Nós somos a soma de tudo aquilo que a gente faz no decorrer do tempo. Talvez alguns olhassem para Daniel naquele período, seus próprios conterrâneos, e dissessem: por que ele foi bem sucedido? Por que ele foi preferido entre os demais? Por que o rei o respeitava tanto? Por que eles acreditavam na sua liderança? Afinal de contas, por que Deus olhou com favor para Daniel? Por que Deus fechou a boca dos felinos famintos e devoradores de carne, naquela noite em que Daniel esteve na cova? Amados, o favor divino na vida do Daniel, o profeta, era resultado de hábitos do relacionamento que Daniel cultivava com Deus durante toda a sua vida. Toda a sua vida. Nós não sabemos quando Daniel estabeleceu esse hábito, nós não sabemos nem por que ele estabeleceu o hábito, nós não sabemos se alguém o ajudou a tomar essa decisão, ou se ele tomou a decisão sozinho. A verdade, queridos, é que no verso de número 10, quando aqueles homens perceberam o caráter, a excelência, a honestidade de Daniel, eles disseram: a gente precisa criar alguma coisa que o coloque contra o seu Deus, para que a gente tenha motivo de tirá-lo da sua posição. E quando eles então convencem o rei de que se estabelecessem um decreto de que durante 30 dias ninguém poderia orar a nenhum Deus a não ser o rei, e naquela época o rei, ele também tinha essa função divina, né? As pessoas adoravam o rei como um Deus. Daniel não teve dúvida, queridos. Verso de número 10, quando ele soube que a escritura, que o decreto estava assinado, ele entrou para sua casa, em cima no seu quarto, onde as janelas estavam abertas, e ele procurou virar-se para Jerusalém, quem sabe, do lado de Jerusalém, é isso que diz o texto, e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava. Queridos, aqui a gente percebe o hábito que estava por trás da história de Daniel. Qual é a história por trás da história deste homem que por centenas de séculos nós ainda continuamos ouvindo e contando?
É a história de um homem que estabeleceu o hábito de encontrar-se com Deus diariamente. Ele estabeleceu o hábito de encontrar-se com Deus, provavelmente não apenas para evitar que ele fizesse escolhas ruins, mas porque ele gostava de se relacionar com Deus. Ele gostava de estar diante de Deus. E é interessante, queridos, que aqui a gente tem, então, na figura de Daniel, esse homem que queria moldar o seu dia por meio de um encontro com Deus. Ele queria moldar a sua adoração por meio de um encontro com Deus. Ele queria moldar as suas decisões e o seu estudo em toda a sabedoria e ciência que ele fazia na Babilônia a partir da sua relação com Deus, do seu encontro com Deus. E provavelmente, queridos, Daniel, ele era como você e eu, alguém muito ocupado, alguém que tinha muitos afazeres, alguém que tinha uma agenda lotada, e provavelmente ele não ficava horas em oração. O texto não nos diz, mas alguém muito ocupado que parava 3 vezes ao dia. Você não precisa ficar meia hora, 1 hora, diariamente com Deus, se você tem muitas outras coisas a fazer, mas você pode fazer várias pausas durante o dia, pedindo a direção de Deus para você. Pedindo a direção sobre as escolhas que você precisa fazer, escolhas pequenas, escolhas ordinárias, ou escolhas importantes que moldarão o final da sua história. Queridos, Daniel não olhava para a oração como algo opcional ou insignificante, mas era aquele hábito do coração, era aquela disciplina que ele moldou durante toda a sua história. Ele parava, ele fazia uma pausa, ele olhava para o céu, ele adorava a Deus. Ele alinhava o seu coração ao coração de Deus. E firmemente ele procurava ouvir a vontade de Deus para cada dia da sua história. Tem uma igreja no Rio de Janeiro que começou a estabelecer, por meio do discipulado, a prática de convidar os membros da igreja, no meio dessa correria que a gente tem no dia a dia, seja você dona de casa, seja você alguém que trabalha no escritório ou trabalha na rua, de fazer pausas de 2 a 5 minutos para tentar perceber a presença de Deus. E havia uma gerente que estava em conversa com um dos seus pares na empresa, e o seu celular vibrou. E aí ela percebeu que era o alarme do horário da sua pausa. E então, aquele outro gerente disse para ela, pode atender? Ela falou, não, é o meu alarme aqui para eu fazer uma pausa. Não, você pode fazer sua pausa agora. Não, é o meu tempo de ouvir a Deus. Ah, é? Como que é isso? E aí, então ela disse, olha, durante o dia eu coloco o despertador em vários momentos assim, e vou lá fora, dou uma caminhada, tento ouvir aquilo que Deus está me trazendo aqui para o meu dia, para os desafios que eu tenho, para as decisões que eu tenho de tomar. Puxa, que coisa interessante! Não, para tudo, vai lá, vai fazer o teu hábito. Até porque nas grandes empresas a gente sabe, né, que hoje em dia as pessoas, elas são cobradas pelo resultado, né? Não somente do fim do dia, mas da semana e do mês. E que há todo um conforto ali para as pessoas nas grandes empresas, ou irem para o fumódromo, ou terem um lugar para relaxar um pouco, ou ter um lugar para tomar um café. E, queridos, nesse sentido, não há desculpas para nós. Não há desculpas, é questão de escolha, é questão de decisão. Daniel parava 3 vezes ao dia. A escolha de Daniel pela oração moldou a sua vida, moldou o seu caráter, moldou o seu relacionamento com Deus e moldou a sua história. Uma história que ainda vale a pena ser lida
contada e vivida como inspiração. Qual é a escolha que Deus está convidando você hoje a fazer? Qual é a escolha que você acredita que você, começando pouco a pouco, de pouco a pouco, hoje pode moldar o ano de 2021 para você? Imagine, vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine como seria daqui a um ano a história de um casamento em que os cônjuges estabeleceram o hábito de ler a Bíblia juntos e orar juntos. Como que seria esse casamento daqui a um ano? Imagine a família que estabelecesse o hábito de passar mais tempo junto com os filhos, e de tempos em tempos tirar um final de semana, não vir à igreja e fazer outra coisa, quem sabe passear, ou quem sabe ficar dentro de casa mesmo, se não houver dinheiro para gastar. Não há problema. Qual que seria o impacto dessa decisão desse pai e dessa mãe na vida dos filhos? Continue comigo esse exercício de imaginação, queridos. Imagine como que seriam as finanças de uma família que vive lutando para fechar as contas no fim do mês, que vive no cartão de crédito e que vive com dificuldades para lidar com o seu orçamento, e até mesmo em ser fiel nos dízimos e nas ofertas, porque, afinal de contas, essa família poderia dizer: Senhor, o Senhor está vendo, a inflação não acompanha, o meu salário não acompanha a inflação. Mas imagine se essa família procure alguém da igreja mais saudável na vida financeira e tem orientações muito claras de como lidar com o orçamento doméstico. Daqui a um ano, se essa família recebe essa direção e essa orientação, como que estaria esse orçamento dessa família? E daqui a 5 anos, qual que seria de fato a mudança? Talvez o seu problema não seja de lidar com a dificuldade de fechar o seu orçamento, mas talvez a sua dificuldade seja a de não apenas olhar para as finanças como algo que Deus dá para você guardar, mas algo também que Deus dá para você repartir. E talvez o conselho para você seja esse: você precisa aprender a ser generoso. Afinal de contas, a Bíblia diz que é mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Muitas vezes, queridos, as pessoas que alcançam algum nível de serem bem-sucedidas na sua vida profissional e na sua vida financeira, elas lidam com dinheiro como se Deus tivesse dado para elas guardarem. E a insegurança e a falta de confiança em Deus continua presente. A insegurança e a falta de confiança em Deus está presente na vida daquele que sabe que o orçamento não vai fechar, e na vida daquele que sabe que o orçamento fechou e o dinheiro está lá e a insegurança continua. A generosidade nós só aprendemos praticando. E finalmente, queridos, o último exercício de imaginação para uma família, para mim, para você, para nós que estamos aqui diante dessa palavra nessa manhã é: imagine essa igreja, se hoje nós estabelecermos um alvo de ouvirmos a Deus, ou de entrarmos num relacionamento mais íntimo com o Senhor, como que seria daqui a um ano? Qual que seria o impacto desse hábito na nossa vida? Qual seria a história por trás dessa escolha? Uma coisa só, o Senhor te convida nessa manhã. Uma coisa só. Qual é a escolha que você fará nesse início de ano, que moldará o ano de 2021 na sua vida? E quem sabe, moldará toda a sua vida. Em 2009 para 2007, Gisélia trabalhando no hospital, eu trabalhando numa empresa na área financeira.
as contas tudo daquele jeito, a gente pagando apartamento financiado, a gente imaginava que os dois tinham que trabalhar fora e pronto, acabou. E a gente foi num retiro de pastores. E naquele retiro de pastores, alguém fez essa pergunta: qual é a escolha que você faria nesse retiro que teria o potencial de mudar a sua história? E aí a gente, querendo arrumar um terceiro emprego, aquele pastor nos chama e diz assim: vocês precisam simplificar a vida de vocês. Orem a Deus e simplifique. E aí ele disse: deixa eu fazer um exercício aqui. Gisélia pediria as contas para cuidar da filha recém-nascida. Não, ainda era só Gabriele. Você procuraria um trabalho que tivesse mais tempo para o ministério. Vocês pegam lá aquele investimento lá, paga todas as suas contas, vai viver de uma maneira mais simples. Eu peguei aquele papel como se fosse algo muito precioso. Eu compartilhei com a Gisélia, naquele momento nem eu nem ela estávamos prontos para tomar aquela decisão, aquela escolha que poderia ser só nossa. E eu guardei aquele papel entre as minhas coisas. E depois, numa mudança de 4 anos depois, eu percebi que o papel estava lá. E nós não tínhamos feito nenhuma escolha. E aí Deus começou a intervir na nossa história e a gente, sob a pressão de Deus, quando ele disse para Gisélia: o seu tempo acabou na área da saúde. O seu tempo acabou. E ela me liga no trabalho e diz: Deus falou que o meu tempo acabou. E eu comecei a gelar do outro lado: Senhor, como que a gente vai pagar as contas? Queridos, aquela decisão tardia de simplificar a vida, de pegar o único investimento, de pagar as contas e de chegar para a igreja, acrescida todas essas decisões, a gente chegou para a igreja e falou assim: olha, hoje, a partir de hoje, vocês escolham em qual lugar que nós vamos trabalhar. Era uma igreja que tinha 4 congregações, um domingo a gente estava num lugar, outro domingo a gente estava em outro, e a filha na casa do zelador. Quando a gente voltava da escola dominical, uma das nossas filhas estava na casa da zeladora, 1-2 horas depois que a escola dominical terminou. Gente, aquilo não era vida. Aquilo não era vida. A gente estava acabando com a nossa família, acabando com o nosso casamento, e precisou de alguém falar para nós: vocês precisam escolher. Vocês precisam fazer uma escolha que vai trazer saúde para vocês. Se vocês morrerem, a igreja vai continuar aí. Outros pastores virão. Mas ninguém pode educar os seus filhos, ninguém pode passar tempo com os seus filhos. E aí a gente diz para aquela liderança: escolha um lugar para nós trabalharmos. Então a gente vai mandar um embora. Tem emprego para 2 não. Pode mandar. E a partir daquele dia, queridos, essa situação nunca mais foi uma pressão no nosso coração. Nunca mais foi uma pressão. E Deus nos deu graça. Qual é a escolha que você faria hoje, no início desse ano, que poderia moldar a história, quem sabe do seu casamento, quem sabe a história das suas finanças, quem sabe a história da relação com seus filhos, quem sabe a sua história com essa igreja? Qual é a escolha que passo a passo, ela poderia se estabelecer? Lembre-se, no meu testemunho, a gente demorou no mínimo 3-4 anos para tomar a decisão. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso amanhã, mas eu espero que o Espírito Santo esteja falando com o seu coração e que você saia daqui muito incomodado. E que você seja mais obediente do que eu fui. Porque Deus sabe que tem que ter paciência comigo. Deus sabe que tem que ter paciência comigo. O bichinho da cabeça dura. O bichinho teimoso. Diz que o mineiro para morrer rápido demora 6 meses, né? E eu, para tomar decisões, demorei 3 anos. Uma decisão importante. Uma decisão que abriu. Hoje eu olho para trás e vejo que houve uma lacuna naquele período. Uma lacuna em que eu não me lembro do meu relacionamento com a minha filha mais velha, num período de alguns anos. Não há memórias. Não foram cultivadas memórias. Não foi cultivada a presença. Não foram feitas fotografias e nem pequenos filmes.
o buraco emocional está lá. O buraco emocional está lá. Eu creio que Deus pode curar. Mas você não precisa passar pelo mesmo caminho que eu passei. Você não precisa passar e fazer tudo errado para depois você tentar fazer o certo. É começo de 2021. Nós estamos diante da direção divina. Deus quer dirigir a você, Deus quer dirigir a sua família, Deus quer dirigir essa igreja. É por isso que nós vamos começar ainda esse mês 60 dias de oração, ininterruptos, culminando no dia 19 de março, quando essa igreja completa 60 anos de organização, de história, de vida. Mas a gente quer dizer: Senhor, como o Senhor quer conduzir essa igreja nos próximos anos? Como que o Senhor quer conduzir a vida das pessoas, a vida das famílias? E talvez você possa usar esse período para, de uma maneira muito pessoal, dizer: Senhor, como o Senhor quer estabelecer hábitos no meu coração? Tem muitos hábitos que eu ainda não consegui estabelecer, queridos. Especialmente em relação ao cuidado com o corpo. E o Espírito Santo está lá. Ó. E aí, vai se mexer ou não? Vou e paro, vou e paro. Talvez você seja uma dessas pessoas também que começa as coisas e para. Começa e para. Mas hoje o Senhor está te chamando. Hoje o Senhor está nos chamando, queridos. Hoje Deus está falando com você e comigo. A nossa história pode terminar diferente a partir das escolhas que nós fazemos hoje. Eu quero convidar aqui o Kleber para vir à frente e tocar uma música. Enquanto você continua pensando sobre esse desafio, qual é a história que Deus deseja revelar para você a respeito de você mesmo? Qual é a história? Ele é amoroso, Ele é paciente, mas Ele também diz: você precisa escolher hábitos que fortalecem a sua relação com Ele, hábitos que fortalecem o seu casamento, hábitos que fortalecem a sua relação com a família, hábitos que dê saúde e liberdade financeira para a sua casa, hábitos, sei lá, quais sejam eles, Deus esteja falando contigo nesse momento. Eu quero te convidar, fale com o Senhor, fale com o Senhor. Enquanto você ouve essa música, fale com Deus, abra a sua boca, diga: Senhor, eu ouvi a Tua palavra, ó Espírito Santo, continue falando.